Por mais de 20 anos, minha esposa Marta foi ao banco toda quinta-feira, religiosamente. Eu nunca perguntei o porquê. Confiava nela com a minha vida e com cada centavo que ganhei, construindo pontes e estradas neste estado. Imaginei que ela estivesse economizando para o nosso futuro, ou talvez ajudando alguma instituição de caridade. Eu fui um tolo. Quando ela morreu na semana passada, descobri a verdade e senti o sangue gelar nas minhas veias. A mulher com quem dormi ao lado por quase toda a minha vida adulta vivia uma vida dupla, toda registrada em um pequeno caderno de capa azul. E esse segredo estava prestes a destruir tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Antes de contar o que havia naquele caderno e como fiz meu próprio filho desejar nunca ter nascido, peço que você se inscreva no canal. Se você já teve aquele pressentimento de que alguém próximo estava mentindo, clique no botão de curtir. Me diga nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é João Pereira e tenho 80 anos. Passei minha vida despejando concreto e soldando aço. Sei como identificar uma rachadura em uma fundação antes que a casa inteira venha abaixo. Mas naquela tarde chuvosa no cemitério Parque das Flores, eu não vi a maior rachadura de todas. A chuva caía em lençóis, transformando o barro vermelho de São Paulo em um lodo escorregadio ao redor da cova recém-aberta. Fiquei parado, olhando para o caixão de mogno onde minha Marta jazia. Eu queria chorar, queria cair de joelhos e gritar para o céu cinzento, mas não conseguia. Estava entorpecido, como se todos os circuitos do meu corpo tivessem desligado. Fiquei imóvel, como uma estátua, segurando o cabo do meu guarda-chuva preto com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ao meu lado estava meu filho, Daniel. Ele tem 62 anos, é gerente de nível médio em alguma empresa de logística no centro. Naquela manhã, ele estava dando um verdadeiro show. Soluçava alto, seus ombros tremiam e ele continuava enxugando os olhos com um lenço de seda. Para qualquer um que olhasse, ele era a imagem perfeita de um filho enlutado. Mas eu construí coisas a vida inteira. Eu vejo os detalhes, os pontos de tensão, e vi algo que não se encaixava. Toda vez que Daniel levava o lenço ao rosto, sua mão esquerda ajustava o punho da camisa. Ele puxava um pouquinho a manga do seu terno preto, o suficiente para revelar seu pulso. E então havia um brilho de ouro. Não era um relógio qualquer. Era um Rolex Submariner de ouro maciço. Eu conheço o valor das coisas. Aquele relógio custa facilmente uns 150 mil reais. Fiquei apenas olhando para ele, vendo a chuva se acumular e escorrer pelos elos dourados. Daniel ganha uns 120 mil por ano. Ele tem uma hipoteca da qual reclama constantemente. Tem 2 filhos em uma escola particular que eu ajudo a pagar. Ele dirige um sedã alugado. De onde diabos ele tirou 150 mil para um relógio? Eu não comprei para ele, e Marta, até onde eu sabia, não tinha esse tipo de dinheiro. Ou assim eu pensava. Ele me pegou olhando. Por uma fração de segundo, a dor desapareceu de seu rosto. Seus olhos ficaram duros e frios como os de um tubarão. Ele puxou a manga para baixo, cobrindo o ouro, e imediatamente começou a soluçar de novo. Uma sensação fria começou no meu estômago, e não era por causa da umidade. Era meu instinto me dizendo que as fundações da minha família estavam podres. Voltamos para casa, para o velório. Eu construí esta casa com minhas próprias mãos há 30 anos. Pisos de carvalho maciço, uma lareira de pedra, era para ser nossa fortaleza. Agora estava cheia de pessoas comendo salada de maionese e murmurando condolências vazias. Sentei na minha poltrona de sempre no canto apenas observando. Minha filha, Laura, estava na cozinha fazendo o trabalho de verdade, fazendo café, servindo comida, garantindo que todos fossem cuidados. Ela parecia exausta. Daniel, por outro lado, estava à espreita. Eu o observei andar pela sala de estar, olhando para as pinturas nas paredes, os móveis, as bugigangas, como um avaliador examinando uma propriedade para leilão.
Quando o último convidado finalmente foi embora, Daniel não veio me perguntar como eu estava me sentindo. Ele não pôs a mão no meu ombro. Ele foi direto até mim e sentou-se no puff em frente à minha cadeira. Pai, precisamos falar de logística, disse ele, com a voz muito suave, muito polida. Olhei para ele, cansado. Não podemos fazer isso hoje, Daniel. Acabamos de enterrar sua mãe. Temos que lidar com a parte administrativa, pai, insistiu ele. Olha, eu sei que você está de luto e não está pensando com clareza. Preciso da chave do escritório da mamãe. Para quê? Perguntei, com a voz rouca. Preciso procurar apólices de seguro, disse Daniel, inclinando-se. Sabe como funerais são caros, pai, e as contas do hospital da quimioterapia devem estar altíssimas. Quero te ajudar a verificar as dívidas para que possamos pagar a funerária. Olhei para ele e, pela primeira vez na vida, não vi meu garotinho. Vi um estranho, um ganancioso. Endireitei-me um pouco na cadeira. O pai dentro de mim se desligou e o engenheiro apareceu, o homem que lidou com fiscais corruptos e empreiteiros preguiçosos. O funeral. Não se preocupe com isso, Daniel, disse eu com a voz gélida. Eu assinei o cheque ontem. Está pago. Daniel piscou surpreso. Ah, bom, isso é bom. Mas as contas médicas, pai. Foi uma longa internação. Pode ser centenas de milhares de reais. Talvez tenhamos que liquidar alguns bens ou verificar as contas dela para cobrir isso. Soltei uma risada seca e áspera. Liquidar bens? É assim que você chama? Olha, Daniel, me escute com atenção, disse eu encarando-o. Na semana passada, paguei a conta final do hospital, 512 mil reais. Paguei com minhas economias. Eu não tenho dívidas. Não tenho dívidas desde 1985. O tratamento médico da sua mãe foi pago por mim, não por seguro. Por mim. Então você não precisa procurar nada. O rosto de Daniel ficou pálido. Ele não sabia que eu tinha esse tipo de liquidez. Ele pensava que eu era apenas um velho aposentado vivendo de pensão. Ele não sabia dos investimentos que eu fiz nos anos 90. Mas, pai, gaguejou ele, tentando se recuperar. Pode haver outras coisas. Mamãe pode ter tido dívidas pessoais, ou talvez ela tenha deixado um testamento lá. Eu só quero te ajudar a colocar as coisas em ordem. Você está usando um relógio de 150 mil reais, Daniel, disse eu, apontando para o pulso dele. Ele se encolheu e cobriu o relógio com a outra mão. É uma réplica, pai. Uma imitação. Comprei na internet por 200 reais, só para parecer profissional no trabalho. Eu olhei para ele. Eu conheço o ouro. Conheço seu peso, o jeito que reflete a luz. Aquilo não era imitação, mas não insisti. Ainda não. Vá para casa, Daniel, disse eu. Vá ficar com sua esposa. Deixe que eu cuido da organização. Ele hesitou por um momento. Olhou para a porta do escritório de Marta no final do corredor. Via fome em seus olhos. Ele não queria ajudar. Ele queria encontrar algo. Ok, pai, disse ele, levantando-se. Eu só estava tentando ser um bom filho. Me ligue se precisar de algo. Ele saiu rapidamente. Laura beijou minha testa e saiu logo depois, dizendo para eu ligar se precisasse de companhia. Finalmente, eu estava sozinho. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. O silêncio zumbia nos meus ouvidos. Fiquei sentado ali por um longo tempo, até a noite cair e as sombras preencherem os cômodos. Não conseguia parar de pensar na desesperada vontade de Daniel de entrar naquele escritório. Marta era uma pessoa reservada. Ela sempre cuidou das contas da casa e administrava uma pequena conta corrente para o supermercado e o cabeleireiro. Por que Daniel pensaria que havia algo de valor lá, a menos que ele soubesse de algo que eu não sabia? Levantei-me, com os joelhos estalando, e caminhei pelo corredor até o pequeno cômodo que Marta usava como escritório. Estava trancado. Sempre esteve. Porque ela dizia que não queria que os netos bagunçassem seus moldes de costura. Eu não tinha a chave. Daniel tinha me pedido, o que significava que ele também não tinha. Mas eu não precisava de uma.
Eu construí aquela moldura de porta. Fui até a garagem e peguei um pedaço fino de arame de alta resistência. Levei 10 segundos para arrombar a fechadura simples. Entrei. O cômodo cheirava a lavanda e papel velho dela. Meu coração se partiu de novo. Sua máquina de costura estava coberta em um canto. A escrivaninha estava arrumada e organizada. Comecei a vasculhar as gavetas. Nada fora do comum. Contas de serviços públicos, listas de cartões de Natal, cupons recortados do jornal de domingo. Marta era econômica. Ela dirigiria 1 quilômetro a mais para economizar 10 centavos no litro de leite. A ideia de ela ter dívidas secretas era ridícula. Verifiquei o arquivo. Nada. Declarações de imposto de renda, a escritura da casa. Sentei-me na cadeira dela, sentindo-me um tolo. Talvez Daniel estivesse apenas sendo curioso. Talvez eu fosse apenas um velho paranoico, procurando uma briga para me distrair do luto. Dei uma última olhada no cômodo. Meus olhos pousaram em sua velha cesta de costura na prateleira. Era uma cesta de vime que ela usava há 40 anos. Daniel nunca olharia ali. Para ele, aquilo era apenas coisa de vovó. Mas eu sabia que era ali que Marta escondia seus chocolates dos netos. Peguei a cesta e abri a tampa. Havia carretéis de linha, agulhas, um alfineteiro e, sob uma camada de retalhos de tecido, algo duro e retangular. Eu o puxei para fora. Era um livro-caixa, um caderno de capa dura azul como os que se compram em uma papelaria. Parecia velho. A lombada estava rachada e desbotada. Abri na primeira página. No topo havia uma data, 14 de janeiro de 1984. A caligrafia era o cursivo caprichado de Marta. Quinta-feira, Banco Nacional. Retirada. R$1.000. Eu franzi a testa. Em 1984, isso era muito dinheiro. Era mais do que eu ganhava em 2 semanas naquela época. Virei a página. 21 de janeiro de 1984. Quinta-feira. Banco Nacional. Retirada. R$1.000. Continuei virando. Toda semana, toda quinta-feira por décadas. Fiz as contas de cabeça. 52 semanas por ano. Multiplicado por 40 anos. Mais de R$2 milhões. Minhas mãos começaram a tremer. Deixei o caderno cair na mesa. De onde ela tirou esse dinheiro? Marta tinha sido professora até se aposentar. Ela não tinha milhões. E mesmo que tivesse, por que sacarem dinheiro toda semana? Lembrei-me de algo. Toda quinta-feira, desde que me lembro, Marta saía para resolver coisas. Dizia que ia ao mercado e depois ao banco para depositar o cheque da pensão ou transferir dinheiro para nossa conta poupança. Eu nunca verifiquei, nunca pedi recibos. Eu confiava nela. Mas, de acordo com este caderno, ela não estava depositando. Estava sacando R$1.000 por semana durante 40 anos. Para onde estava indo esse dinheiro? Fui para a última anotação. Era datada da quinta-feira anterior, 3 dias antes de ela morrer. Ela estava tão fraca naquela semana que mal conseguia andar. Eu a levei ao supermercado e esperei enquanto ela entrava no banco ao lado. Ela insistiu em ir sozinha. A anotação estava trêmula, escrita com uma mão que havia perdido a força, mas estava lá. Quinta-feira, Banco Nacional. Min Kieu. E ao lado, pela primeira vez em 40 anos, havia uma nota. Uma única palavra escrita em tinta vermelha. Fim. Fiquei olhando para aquela palavra. Fim. O que havia acabado? Então me lembrei do relógio, o Rolex de ouro no pulso de Daniel. O jeito como ele o escondeu. A urgência de entrar neste escritório. Meu coração martelava contra minhas costelas. Eu não estava mais apenas de luto, eu estava com medo. Na manhã seguinte, dirigi até o Banco Nacional. Era quinta-feira, como dizia o caderno. O sol brilhava, mas o ar cortava minha jaqueta de lona. Sentei na minha caminhonete por um momento, observando as portas automáticas se abrirem e fecharem. Por décadas, Marta havia passado por aquelas portas toda quinta-feira. Tentei imaginá-la entrando. Ela estava nervosa, olhando por cima do ombro. Ou entrou de cabeça erguida, como fazia tudo.
Fui atingido por uma onda de tristeza por não saber. Eu não conhecia a mulher que vinha a este banco. Olhei para minhas próprias roupas. Minhas calças de trabalho gastas de sempre, ainda manchadas de fluido hidráulico do trator, e um par de botas velhas, mas confortáveis. Tenho ternos e muito dinheiro para roupas boas, mas sou um construtor. Sinto-me confortável nas roupas com as quais construí minha vida. Não pensei nisso até entrar no saguão. O banco havia mudado desde que construí aquela agência em 98. Eles a remodelaram. Agora era tudo vidro e aço polido. Frio, impessoal. Entrei na fila do caixa. Uma jovem estava atrás do balcão. Seu crachá dizia Jéssica. Ela parecia ter uns 20 anos, com unhas perfeitas e uma expressão entediada. Quando chegou a minha vez, ela me olhou de cima a baixo. Seus olhos se demoraram no colarinho puído da minha jaqueta e na sujeira sob minhas unhas. Vi o julgamento instantâneo. Para ela, eu era apenas um velho vindo sacar um pequeno cheque da Previdência ou reclamar de uma taxa de R$ 5. Como posso ajudá-lo, senhor? Perguntou ela. Seu tom educado, mas distante, do tipo que se usa com crianças ou com alguém de quem você quer se livrar rapidamente. Preciso ver o histórico de transações da conta da minha esposa, disse eu. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Limpei a garganta. O nome dela era Marta Pereira. Ela faleceu na semana passada. A garota nem digitou nada, apenas me deu um sorriso forçado e burocrático. Sinto muito pela sua perda, senhor, mas não posso fornecer informações da conta para ninguém que não seja o titular. É nossa política de privacidade. Respirei fundo. Entendo a política, moça, mas sou o marido dela. Sou o inventariante do espólio. Tenho minha identidade. Comecei a tirar minha carteira, mas ela levantou a mão para me impedir. Senhor, a menos que seu nome esteja na conta ou que você tenha uma ordem judicial aqui com você, não posso ajudá-lo. Você terá que marcar uma consulta com um gerente do banco na próxima semana. Próxima semana? Repeti, com o caderno azul queimando no meu bolso. Não posso esperar até a próxima semana. Não quero sacar nada. Só preciso ver o histórico. Ela vinha aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira por décadas. Alguém aqui a conhece? Jéssica suspirou pesadamente. Senhor, por favor, abaixe a voz ou terei que chamar a segurança. Temos centenas de clientes. Não controlamos quem vem às quintas-feiras. Se o senhor não for fazer uma transação, terei que pedir para deixar a próxima pessoa passar. Senti o sangue subir ao meu rosto. Não era vergonha, era raiva. Olhei ao redor do saguão, para o teto, para a grande porta do cofre nos fundos. Apontei um dedo calejado para cima. Está vendo aquelas treliças, moça? Aquelas vigas de aço que sustentam o telhado? Eu soldei aquilo. E aquele cofre ali, a caixa de concreto armado? Eu mesmo despejei o concreto. Eu construí este prédio quando você ainda usava fraldas. Então não me diga para me afastar. Chame sua gerente. Chame a dona Helena. Agora os olhos da garota se arregalaram. Ela começou a discutir, mas algo no meu rosto a deteve. Ela apertou um botão sob o balcão e desapareceu nos escritórios dos fundos. Um momento depois, uma porta se abriu e a gerente saiu. Dona Helena era uma mulher elegante e perspicaz, na casa dos 60. Nos conhecíamos há 20 anos. Ela olhou para a caixa, depois para mim. Seu rosto se suavizou instantaneamente. Senhor João, disse ela, aproximando-se com a mão estendida. Fiquei sabendo sobre a Marta. Sinto muitíssimo. Ela ignorou minhas roupas de trabalho. Apertou minha mão com firmeza. Obrigado, dona Helena, respondi. Preciso da sua ajuda. Sua caixa diz que preciso de uma ordem judicial só para descobrir o que minha esposa estava fazendo aqui por décadas. A gerente olhou para a jovem Jéssica, que se encolheu contra a parede. Está tudo bem, Jéssica. O senhor João é um cliente de longa data. Eu cuido disso. Ela me levou para seu escritório. Era silencioso lá dentro. As paredes estavam cobertas de diplomas e fotos de família. Ela me apontou para uma poltrona de couro.
fechou a porta e sentou-se do outro lado da mesa. Ela parecia cansada, com uma hesitação em seus movimentos que eu não me lembrava. João, disse ela, usando o meu primeiro nome. Imaginei que você viria em algum momento. Vi o obituário no jornal. Marta era uma mulher maravilhosa. Acenei com a cabeça, engolindo o nó na garganta. Ela era Dona Helena. Encontrei um livro, um caderno. Marta mantinha um registro. Ela vinha aqui toda semana, toda quinta-feira. O caderno diz que ela depositava ou movimentava R$ 1.000 a cada vez. O rosto da gerente tornou-se indecifrável. Ela ajustou os óculos. Preciso saber quanto há naquela conta, disse eu. Preciso saber por que ela estava guardando. Era para os netos? Uma caridade. Daniel acha que ela tinha dívidas, mas sei que isso não é verdade. Dona Helena suspirou, virou-se para o computador e digitou por alguns segundos. O som das teclas era o único no escritório. João, disse ela finalmente, com a voz baixa. Marta não tinha uma conta conjunta com você aqui. Era uma conta pessoal, um fundo de investimento que ela abriu em 1984. 1984. O ano em que o caderno começou. Certo, disse eu, inclinando-me para a frente. Então, qual é o saldo? A gerente hesitou. Ela olhou para a tela, depois para mim com olhos cheios de pena. Eu odeio pena. Senhor João, o saldo da conta é de R$ 1.450. Eu congelei. Senti o chão desaparecer debaixo da minha cadeira. 1.450? Repeti. Isso é impossível. O caderno lista milhares de anotações, toda semana por décadas. Isso dá milhões, Dona Helena. Onde está o dinheiro? Ela virou o monitor para que eu pudesse ver. Forcei a vista para as colunas de números. Você está lendo ao contrário, João, disse ela gentilmente. Marta não estava depositando dinheiro. Como assim não estava? Perguntei confuso. Ela estava sacando, explicou ela suavemente. Toda quinta-feira. Uma transferência automática entrava da pensão de professora dela e de uma pequena anuidade que ela herdou dos pais anos atrás. E toda quinta-feira ela vinha ao balcão e sacava R$ 1.000 em dinheiro. O cômodo começou a girar. Sacando? Gaguejei. E para onde ela levava? Se ela não deixou aqui, para onde foi? Nós sempre assumimos que ela dava para você, disse a gerente. Ou usava para despesas domésticas. Ela sempre pedia notas grandes, de 100. Colocava o envelope na bolsa e saía. Ela nunca perdia uma quinta-feira. Recostei-me na cadeira como se tivesse levado um soco. Ela não estava economizando. Ela estava sangrando dinheiro. Por 40 anos, minha esposa esteve drenando sua pensão e sua herança, sacando dinheiro e fazendo-o desaparecer. E ela não estava me dando. Eu paguei pela casa, paguei pelos carros, paguei pela comida. Eu paguei por tudo. O dinheiro dela era para ser para seus pequenos prazeres, sua segurança. Espere, disse eu, minha mente acelerando. Na semana passada, a quinta-feira antes de ela morrer, ela estava muito doente, Dona Helena. Mal conseguia ficar de pé. Eu a trouxe aqui, a vi entrar. Sim, ela veio. Assentiu ela tristemente. Ela parecia péssima, João. Ofereci ajuda, mas ela recusou. Foi até a janela, sacou os últimos R$ 1.000 que tinha para o mês. Suas mãos tremiam tanto que ela derrubou o envelope 2 vezes. Por quê? Sussurrei. Por que ela faria isso? Ela estava morrendo, ela sabia. Para que precisaria de R$ 1.000 em dinheiro 3 dias antes de morrer? A gerente tirou os óculos. Eu não sei, João, mas há outra coisa. Naquele último dia, ela não colocou o envelope na bolsa. O que ela fez com ele? Perguntei. Ela saiu pela porta dos fundos, explicou, em direção ao estacionamento dos funcionários. É mais privado. Normalmente não deixamos clientes saírem por ali, mas abrimos uma exceção para a Marta porque ela tinha dificuldade para andar. Agradeci a Dona Helena,
Levantei-me com as pernas que pareciam gelatina e saí do escritório. Atravessei o saguão sem ver ninguém. Minha cabeça era um furacão. Marta não estava acumulando uma fortuna. Ela estava pagando alguém. 1.000 reais por semana. 52.000 reais por ano. Mais de 2 milhões de reais ao longo do nosso casamento. Ela vinha entregando dinheiro por 40 anos e fez questão de fazer o último pagamento, mesmo enquanto estava morrendo. Quem tinha esse tipo de poder sobre minha esposa? Quem poderia fazer uma mulher moribunda se arrastar até um banco para entregar um envelope? Cheguei à minha caminhonete. A chuva havia começado de novo. Sentei-me ao volante e apenas fiquei olhando. Pensei no caderno azul, pensei na palavra em tinta vermelha. Fim. Qualquer que fosse a dívida, qualquer que fosse a chantagem, terminou com a morte dela. Ou talvez ela tivesse acabado de pagar a tempo. Senti uma raiva fria crescer dentro de mim. Ela empurrou para o lado o luto e a confusão. Alguém tinha feito isso com ela. Alguém a tinha espremido até secar. Dei a partida no motor. Eu não ia para casa. Eu ia descobrir quem estava esperando por ela naquele estacionamento dos fundos e que Deus o ajudasse quando eu o encontrasse. Dirigi de volta com o caderno azul no banco do passageiro como uma arma carregada. A chuva se transformou em uma garoa constante que combinava com o cinza dentro da cabine da caminhonete. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas minha mente estava a 100 por hora. Eu continuava vendo aquela palavra em vermelho. Fim. Eu via o saldo, 1.450. Eu via o brilho de ouro no pulso do meu filho. Eu precisava de respostas e não ia esperar. Estacionei em frente à casa que agora parecia grande e vazia demais sem Marta. Fui direto para a cozinha e peguei o telefone fixo. Liguei primeiro para a Laura. Ela atendeu no segundo toque, a voz pesada com o mesmo luto que eu sentia. Pedi que ela viesse para o jantar, então liguei para o Daniel. Ele parecia cauteloso. Perguntou se eu já tinha encontrado as apólices de seguro. Eu disse para ele vir que eu tinha comprado um balde de frango frito e não queria comer sozinho. Era uma mentira, mas eu sabia que ele viria. Ele estava farejando dinheiro como um cão de caça e não perderia a chance de voltar para dentro da casa. 1 hora depois, estávamos sentados ao redor da mesa de jantar de carvalho. Não peguei a louça boa. Comemos em pratos de papel, apenas meus 2 filhos e eu. Os únicos sons eram a chuva contra a janela e o raspar dos garfos de plástico. Laura parecia cansada, mexendo na sua salada de maionese com os olhos vermelhos. Dava para ver o peso da ausência da mãe em seus ombros caídos. Daniel era diferente. Ele comia rápido, nervosamente. Seus olhos iam de prateleira em prateleira, de armário em armário, em direção ao corredor que levava ao escritório. Ele estava usando uma camisa polo casual naquela noite, mas eu ainda podia ver o relógio em seu pulso. Sua mão esquerda permaneceu debaixo da mesa a maior parte do tempo. Então, pai, disse Daniel, limpando a boca com um guardanapo. Conseguiu entrar no escritório? Encontrou algo importante? Parei de mastigar. Olhei para ele. Ele tinha 62 anos, mas naquele momento parecia um adolescente pego com um boletim ruim. Coloquei meu garfo no prato, enfiei a mão no bolso da minha camisa de flanela e tirei o caderno azul. Não disse nada, apenas o joguei no meio da mesa. Ele aterrissou na madeira entre o purê de batatas e os pãezinhos. O efeito foi imediato. Daniel congelou. Seu garfo caiu com um barulho no prato. Seu rosto ficou branco como farinha. Ele olhou para a capa azul como se fosse uma cobra venenosa. Ele sabia exatamente o que era. Eu vi em seus olhos. "O que é isso?" perguntou Laura confusa. Ela estendeu a mão para tocá-lo, mas eu gentilmente impedi sua mão. "Pergunte ao seu irmão", disse eu, minha voz baixa e perigosa. Ele parece reconhecer. Daniel engoliu em seco. "Não, eu. Não sei do que você está falando, pai. Parece um caderno qualquer." "Não minta para mim, garoto." Trovejei. Minha voz cortou o ar como um chicote. "Eu fui ao banco hoje, Daniel.
Falei com a dona Helena. Eu sei sobre os saques. Toda quinta-feira. R$ 1.000 por décadas, mais de R$ 2 milhões. Onde está esse dinheiro? Laura ofegou, cobrindo a boca. 2 milhões? Pai, o que você está dizendo? Mamãe não tinha esse tipo de dinheiro. Sim, ela tinha, respondi sem nunca tirar os olhos do meu filho. Ela tinha a pensão dela, tinha uma herança que eu nunca toquei, e ela esgotou até o último centavo. E eu acho que o Daniel sabe exatamente para onde foi esse dinheiro. Ele empurrou a cadeira para trás, um ruído áspero no chão. Parecia encurralado, o suor brotou em sua testa. Certo, olha, pai, gaguejou ele, levantando as mãos. Eu não queria que você soubesse. Mamãe me fez prometer, ela me implorou para não te contar. Era o segredo dela. Que segredo? Rugi. Ela tinha um problema, pai, disse Daniel baixando a voz. Uma doença, ela era, viciada em jogos, pôquer online, caça-níqueis. Começou nos anos 80 e ela nunca conseguiu parar. Ela perdeu tudo. Eu tentei ajudá-la, tentei administrar, mas estava fora de controle. Fiquei em silêncio. Laura olhou para ele como se ele fosse louco. Jogos? Repetiu ela. Você se ouve. Mamãe nem sabia usar um smartphone. Lembra do Natal passado? Tentei ensiná-la a fazer uma videochamada e ela achou que o governo estava espionando-a pela câmera. Ela ainda usava um celular de flip de 2005. Você quer que eu acredite que ela jogava pôquer online por 40 anos, desde os anos 80? Mal existia a internet naquela época. Daniel corou. Não era só online, Laura. Havia jogos clandestinos, coisas locais. Ela tinha um problema, ok? Vocês não a conheciam como eu. Ela confessou para mim. Recostei-me na cadeira, olhando para minhas mãos, calejadas por 50 anos de trabalho. Lembrei-me de Marta sentada nesta mesma mesa, recortando cupons do jornal. Lembrei-me de vê-la caminhar 1 quilômetro até o supermercado, porque dizia que a gasolina era muito cara para uma viagem tão curta. Lembrei-me de como ela cerzia minhas meias, porque se recusava a comprar novas até que as velhas fossem apenas buracos. Marta não jogava. Ela não comprava bilhetes de loteria. Ela nem ia ao bingo da igreja porque dizia que era uma perda de tempo. Meu filho estava mentindo na minha cara, e com uma mentira preguiçosa, mas eu não gritei. Não atravessei a mesa e o sacudi até seus dentes baterem, embora cada fibra do meu ser quisesse. Eu tinha que ser mais esperto. Se eu o encurralasse, ele contrataria um advogado, esconderia o dinheiro, desapareceria. Eu precisava pegá-lo em flagrante. Então, deixei meus ombros caírem. Torci meu rosto em uma máscara de um velho derrotado. Esfreguei meus olhos. Jogos, sussurrei, como se a própria palavra me machucasse. Minha Marta, não posso acreditar. É a verdade, pai. Daniel apressou-se em dizer, aproveitando a abertura. Ela estava doente, mas acabou agora. O dinheiro se foi. Não há nada que possamos fazer. Apenas temos que seguir em frente, proteger a memória dela. Soltei um longo e trêmulo suspiro. Acho que você está certo, filho. Se ela gastou, gastou. Estou tão cansado. Você deveria descansar, pai, disse Daniel, levantando-se. Ele parecia aliviado, a tensão se esvaindo dele. Ele pensou que tinha vencido, que eu era um velho tolo senil, a quem ele poderia contar qualquer história. Nós vamos deixar você dormir. Laura olhou para mim preocupada. Tem certeza, pai? Isso não faz sentido nenhum. Está tudo bem, querida, disse eu, dando um tapinha em sua mão. Seu irmão está certo. Não podemos mudar o passado. Vá para casa. Dê um beijo naquelas crianças por mim. Eu os acompanhei até a porta. Daniel praticamente correu para o carro. Ele não olhou para trás. Laura me abraçou forte e prometeu passar no dia seguinte. Fiquei na porta, observando as lanternas traseiras desaparecerem na estrada escura. Esperei até que o silêncio da noite se instalasse novamente. Então, me endireitei. O cansaço desapareceu. Empurrei o luto para um canto escuro dentro de mim. Voltei para a cozinha e peguei o telefone.
Não disquei para um consultor financeiro ou para a polícia. Disquei um número que não usava há 5 anos, mas ainda sabia de cor. Tocou 4 vezes antes que uma voz rouca atendesse. Alô? Pedro, é o João Pereira. Houve uma pausa. Ouvi o clique de um isqueiro e uma inalação profunda. João? Fiquei sabendo da Marta. Sinto muito. Ela era uma santa. Ela era, Pedro, respondi. Olha, preciso de um favor, um grande, e preciso para hoje à noite. Estou aposentado, João, você sabe disso. Meus joelhos estão acabados. Eu bebo demais. Eu sei, disse eu, mas é família e tem a ver com a agência do banco que construí no centro, o Banco Nacional. Ouvi-o exalar fumaça. O que você precisa? As fitas de segurança, disse eu. Especificamente a câmera externa traseira apontada para o estacionamento dos funcionários. Toda quinta-feira do último mês, mas especialmente a última quinta-feira. Isso é um pedido e tanto, João. Bancos não entregam isso assim. Eu sei, disse eu, mas você instalou o sistema há 3 anos como empreiteiro. Você ainda tem os códigos mestres. Você se gabou disso no jogo de pôquer. Pedro soltou uma risada seca. Você tem uma boa memória para a sua idade. Para que você quer isso? Acho que alguém estava roubando minha esposa, respondi, minha voz se tornando gelo. Acho que alguém a estava sangrando por 40 anos, e acho que sei quem é. Houve silêncio. Certo, João. Chegue na minha casa em 20 minutos. Traga uma boa garrafa de uísque. Desliguei. Fui ao armário da sala de estar e peguei a garrafa de single malt que estava guardando para nosso 50º aniversário de casamento. Não precisaria mais dela para celebrações. Peguei minhas chaves e o caderno azul. A parte do viúvo de luto acabou. Hoje à noite, eu seria o homem que construiu pontes e derrubou obstáculos. Daniel pensou que poderia se esconder atrás da palavra jogo. Ele pensou que poderia manchar o nome de sua mãe para encobrir sua própria ganância. Ele estava prestes a aprender que não se rouba de um homem que sabe como despejar concreto sobre um problema. A chuva batia no teto de metal da caminhonete como 1000 pequenos martelos enquanto eu dirigia para a periferia da cidade. Onde o asfalto vira cascalho e os postes de luz são um luxo, é onde Pedro morava. Sua casa era um container de transporte convertido atrás de um ferro velho antigo. Para qualquer outra pessoa, parecia um monte de sucata, mas eu conhecia Pedro. Dentro daquela caixa de metal havia poder de processamento suficiente para lançar um foguete. Peguei a garrafa do banco do passageiro e corri para a porta. Pedro a abriu antes que eu batesse. Ele ainda estava tão magro e desgastado, mas com mais cabelos grisalhos. Usava uma camiseta branca manchada e calças de moletom, um cigarro pendurado no canto da boca. Lá dentro, o lugar cheirava a tabaco velho, ozônio e café requentado. Cheirava a segredos. Ele não disse nada, apenas acenou para a garrafa e se afastou. Entrei em um labirinto de racks de servidores, ventiladores de refrigeração e cabos serpenteando pelo chão como serpentes negras. No centro, havia uma mesa com 3 monitores enormes iluminando a penumbra. Sentei-me em uma cadeira de metal dobrável que gemeu sob meu peso. Pedro desarrolhou o uísque, deu um longo gole na garrafa e passou para mim. Eu bebi. Queimou até o fundo, aquecendo o nó no meu estômago. Certo, João, disse Pedro, acomodando-se no teclado. Eu ainda tenho acesso de administrador. Eles nunca mudaram as senhas. A preguiça é a melhor amiga e a pior inimiga da segurança. As telas piscaram, o código rolando como uma cachoeira. De repente, uma imagem granulada e em preto e branco apareceu. Reconheci o ângulo instantaneamente. A câmera traseira do banco, focada no estacionamento dos funcionários e na doca de carga. Vamos voltar um mês, disse Pedro, para ver o padrão. Ele digitou uma data de uma quinta-feira. Inclinei-me para a frente. Às 10h15 da manhã, a porta dos fundos se abriu. Minha respiração falhou. Era Marta. Mesmo naquela imagem borrada, reconheci seu andar.
Ela usava seu casaco de inverno e carregava sua bolsa de sempre. Ela saiu para o frio, olhando nervosamente de um lado para o outro. Ela não caminhou em direção a nenhum carro. Caminhou para o canto mais escuro do estacionamento, onde a sombra do prédio ao lado era mais profunda. Poucos momentos depois, um sedã preto entrou em cena. Movia-se lentamente, como um tubarão em águas rasas. Os vidros eram tão escuros que pareciam tinta. Não havia placa dianteira e a traseira estava coberta de lama ou fita adesiva. O carro parou. Marta se aproximou da janela do passageiro. O vidro baixou apenas uma fresta. Marta pegou um envelope branco grosso de sua bolsa e o deslizou pela abertura. A janela subiu imediatamente. O carro não demorou um segundo. Não esperou. Não se afastou lentamente. Fez uma curva acentuada e saiu de cena. Minhas mãos apertaram meus joelhos até minha artrite gritar. Ela ficou ali sozinha, pequena, em uma nuvem de fumaça de escapamento. Mostre-me a próxima semana, pedi. Pedro avançou 7 dias, mesmo horário, mesmo ritual. Marta sai, o sedã aparece, ela entrega o envelope, o carro sai. Não houve conversa, nem abraço, nem aceno. Isso não era um membro da família ajudando. Era uma entrega de extorsão. Vá para a última quinta-feira, sussurrei. A anterior à morte dela. Pedro hesitou. Tem certeza de que quer ver isso? Você disse que ela estava em mau estado. Preciso ver, Pedro. Preciso saber quem fez isso com ela. Ele clicou. O registro de tempo mostrava a quinta-feira anterior. Um dia claro, mas ventoso. A porta dos fundos se abriu lentamente. Demorou muito tempo. Então Marta apareceu. Um som escapou de mim, meio soluço, meio rosnado. Ela estava péssima. Usava um lenço na cabeça para esconder a perda de cabelo da químio. O casaco pendia nela como se fosse 2 tamanhos maior. Ela tropeçou ao cruzar a soleira e teve que se apoiar na parede de tijolos. Ficou ali ofegante, reunindo forças. Ela não deveria estar fora da cama. Deveria estar debaixo de um cobertor com minha mão na dela. Mas estava em um estacionamento frio, pagando uma dívida que não era dela. O sedã preto apareceu novamente. O mesmo carro. Parou agressivamente, a centímetros dela. Marta se afastou da parede, suas pernas visivelmente trêmulas na tela. Ela enfiou a mão na bolsa, com movimentos doloridos. Tirou o envelope, caminhou até o carro e bateu na janela, talvez pedindo ajuda, talvez apenas por um gesto humano. A janela baixou pela metade. Marta estendeu o envelope, mas sua mão tremia tanto que ela o deixou cair. O envelope branco flutuou até o pavimento molhado. Ela se abaixou para pegá-lo. Vê-la se curvar era uma tortura. Ela estava tão frágil que pensei que ia quebrar. Finalmente, o recuperou e se endireitou. Ofereceu-o novamente e então eu vi. Uma mão saiu do carro, não se estendeu para pegar o dinheiro gentilmente. Ela o arrebatou, agarrando o envelope e um pedaço da manga de Marta, puxando-a para a frente. Ela perdeu o equilíbrio, seu ombro bateu no retrovisor e ela caiu de joelhos no asfalto. A mão não reapareceu, a porta não se abriu. O motorista não se inclinou para ver se ela estava bem. A janela subiu e o carro arrancou, espirrando água suja na minha esposa moribunda. Marta ficou de joelhos por um longo tempo. Então, lentamente, usando a parede, ela se levantou, limpou o casaco e mancou de volta para a entrada principal do banco, onde eu a esperava no carro, completamente alheio. Eu estava tremendo, mas não de frio. Era uma raiva branca e quente, pura, como chumbo derretido em minhas veias. Eu queria matar o motorista, queria rasgar aquele carro com minhas próprias mãos. Pare a imagem, ordenei. Volte. Quando a mão sair, congele aí. Pedro apertou uma tecla. A imagem congelou no movimento borrado da mão. Limpe isso, disse eu. Aumente. Preciso ver aquele braço. Pedro começou a ajustar filtros. Contraste, luz, nitidez. A imagem lentamente entrou em foco.
Era o braço de um homem em uma manga escura, talvez uma camisa polo ou um suéter. Mas o que me chamou a atenção foi o pulso. Havia um brilho metálico. "Dê zoom", exigi. Os pixels se ampliaram e a forma difusa tornou-se nítida. Era um relógio grande e dourado. Eu conhecia aquele relógio, conhecia cada elo, cada curva. Eu o tinha encarado na chuva no cemitério, um Rolex Submariner de ouro. Olhei para a mão novamente. No dedo anelar, um anel de sinete de ouro com uma pedra preta brilhava, um pesado anel de ônix. Eu dei aquele anel a Daniel quando ele se formou na faculdade. Tinha sido do meu pai, não restavam dúvidas, não havia espaço para a negação ou esperança de um pai. O homem no carro, o homem que viu sua mãe cair de joelhos e depois foi embora, o homem que a estava sangrando por anos, era meu filho Daniel, minha própria carne e sangue. Pedro viu o reconhecimento em meu rosto, viu a devastação. Ele encheu um copo sujo com uma dose generosa de uísque e me entregou. "Você o conhece, não é, João?" perguntou ele em voz baixa. Peguei o copo. Minha mão não tremia mais. O choque dera lugar à firmeza de um homem com um trabalho a fazer. "Sim", disse eu. "Eu o conheço. Você pode imprimir isso?" Apontei para a tela. Uma cópia em alta resolução daquele pulso e daquele relógio. "Feito", disse Pedro. Ele imprimiu a imagem. Dobrei-a com cuidado e a coloquei no bolso com o caderno azul. Levantei-me, sentindo o peso do mundo em meus ombros, mas também um novo tipo de força. "Obrigado, Pedro. Fico te devendo uma." "Você nem me deve nada", resmungou ele, olhando para a tela com nojo. "Apenas faça o que você vai fazer doer." "Vai doer", disse eu. Mais do que qualquer coisa na vida dele. Saí para a noite fria. A chuva havia parado, mas o ar estava cortante. Voltei para minha caminhonete e dei a partida no motor. Eu não ia confrontar Daniel ainda. Ele negaria tudo. Diria que emprestou o carro, que seu relógio foi roubado. Inventaria outra história, como a do jogo. Não. Primeiro eu precisava saber o porquê. O caderno começou em 1984. Daniel tinha pouco mais de 20 anos na época, recém-trabalhando em minhas obras. O que aconteceu naquele ano? Por que os pagamentos começaram então? Dirigi para casa, vasculhando 40 anos de memórias. Fui direto para o porão. Era lá que eu guardava os arquivos antigos da construtora Pereira, caixas de faturas, declarações de impostos e contratos. Eu guardo tudo. Acendi a lâmpada nua pendurada no teto. O porão cheirava a poeira, terra seca e papel velho. Encontrei a caixa rotulada 1984-1985. Levei-a para minha bancada e cortei a fita com meu canivete. Dentro havia faturas, folhas de ponto e relatórios de segurança. Folheei os meses. Abril, maio, junho. Então vi a pasta que estava procurando. A aba era vermelha. Relatório de incidente. 14 de junho de 1984. Não precisei ler para lembrar. Eu revivi aquele dia em pesadelos por anos. Estávamos construindo o viaduto da Marginal Pinheiros. Foi o maior contrato que já consegui. Um trabalho que deveria nos colocar no mapa. Em vez disso, quase nos afundou. Lembro-me primeiro do som, o guincho do metal se rasgando, depois os gritos, depois o baque surdo quando o andaime desabou. Um jovem chamado Miguel estava lá em cima. Ele caiu de 9 metros. Sobreviveu, mas nunca mais andou. A investigação foi brutal. Os fiscais de segurança estavam em cima de nós. Eles encontraram um pino de segurança faltando no mecanismo principal de travamento. Falaram em negligência. Meus prêmios de seguro dispararam. Perdi 3 contratos. Estávamos à beira da falência. Passei 5 anos trabalhando 18 horas por dia, apenas para manter as luzes acesas. Sempre me perguntei como aquele pino se soltou. São pinos de aço. Eles nem caem sozinhos. Fechei a pasta. Essa era a história oficial. Mas se o caderno começou em 1984, tinha que haver mais. Olhei ao redor do resto do porão.
Em um canto debaixo de uma lona havia um baú de cedro que Marta trouxera da casa de sua mãe. É onde ela guardava coisas preciosas demais para jogar fora e dolorosas demais para olhar. Roupas de bebê, fotos de parentes que morreram jovens. Puxei a lona. O cheiro de cedro era fraco sob o mofo. Abri o baú. Havia colchas e álbuns de fotos. Vasculhando, minha mão tocou em couro. Era a velha Bíblia da família, a grande, com a lombada rachada e as letras douradas, quase apagadas. Marta lia sua Bíblia todas as noites, mas usava uma edição pequena que mantinha na mesa de cabeceira. Esta ela guardava embalada. Eu a puxei para fora. Era pesada. Sentei-me em um banquinho e a abri no meu colo. Folheei as páginas finas, Gênesis, Êxodo, Salmos, até encontrar. Enfiado entre as páginas do livro de Jó, havia um envelope. Não era nada especial, papel barato, amarelado com o tempo. Estava selado e, na frente, em uma caligrafia que não reconheci, havia um único nome: Marta. Quebrei o selo com o polegar. O papel rasgou com um som quebradiço. Dentro havia uma única folha dobrada de papel de caderno. A tinta estava desbotada, quase marrom, mas ainda legível. Não estava escrito em cursivo, mas em letras de forma grandes e agressivas. Senhora Pereira, eu vi o que aconteceu no canteiro de obras. Eu estava lá até tarde. Eu vi seu filho, Daniel. Ele estava bêbado. Estava brincando na cabine da retroescavadeira. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele bateu no suporte do andaime, soltou o pino. Ele riu e fugiu. Eu o vi. Eu o vi derrubar aquele homem. Se você nem quer que seu filho apodreça na prisão por tentativa de homicídio, e se você nem quer que seu marido perca a empresa e vá à falência, você pagará 1.000 pesos, 1.000 reais em dinheiro toda quinta-feira, para sempre. Se você perder um pagamento, eu vou à polícia, vou à imprensa. Eu destruo o nome Pereira. Me conte a João. Se ele souber, eu saberei. Não havia assinatura. Fiquei olhando para a carta. As palavras se embaralharam. Daniel. Meu filho havia causado o acidente. Meu filho havia paralisado um homem. Fechei os olhos, tentando juntar as peças de 1984. Daniel tinha 22 anos. Saía muito. Bebia, voltava tarde. Lembrei-me da noite do acidente. Ele chegou em casa pálido, tremendo. Disse que estava com gripe. Trancou-se no quarto por 3 dias. Pensei que ele estava doente. Marta cuidou dele. Levou sopa para ele. Mas ela sabia. Alguns dias depois, esta carta deve ter chegado. Ela sabia que seu filho era responsável por destruir a vida de um homem e quase afundar minha empresa. E em vez de me contar, em vez de fazê-lo enfrentar as consequências, ela o protegeu. Ela fez um pacto com o diabo. $1.000 por semana durante 40 anos. Ela pagou a chantagem para me salvar da ruína e Daniel da prisão. Ela carregou esse peso sozinha, mas algo não se encaixava. Sou engenheiro. Falo a língua de suporte de carga e resistência ao estresse. Li a carta novamente. Ele bateu no suporte do andaime, soltou o pino. Franzi a testa. Fui para a bancada e abri o relatório de incidente. Peguei as plantas do andaime que usávamos em 1984. O mecanismo de travamento era alimentado por gravidade. O pino ficava na face interna do montante, voltado para o pilar de concreto. Se uma máquina batesse no andaime por fora, dobraria a estrutura, amassaria as pernas, não soltaria um pino para dentro. Para remover aquele pino, você tinha que ficar na frente dele, levantar a aba de segurança e deslizá-lo para fora. Uma máquina não faz isso por acidente. Um garoto bêbado em uma cabine não faz isso. Alguém tinha mentido. A carta dizia: eu o vi bater no andaime. Mas a física dizia o contrário. Quem quer que tenha escrito isso sabia que Daniel estava bêbado e no local, mas nem entendia de andaimes. Usaram a coincidência para incriminá-lo. Mas quem? Quem sabia que Daniel estava lá, mas ignorava os detalhes técnicos? Quem nos odiava o suficiente para nos sangrar por 40 anos?
Olhei para a caligrafia novamente. Aquelas letras maiúsculas desajeitadas pareciam familiares. Eu as tinha visto em pedidos de material, em anotações de canteiro de obras. Era a caligrafia do meu capataz, Estevão Carvalho. Ele era o único com as chaves do local. Ele assinava os relatórios de segurança. Foi ele quem me garantiu que tudo estava seguro quando saiu. Se Daniel estava lá, Estevão o deixou entrar ou o viu. Ele não trabalhava mais para mim. Aposentou-se anos atrás e, da última vez que o vi, estava definhando em uma casa de repouso no município vizinho. Não esperei o nascer do sol. Não dormi. Subi, peguei a carta, o caderno e minhas chaves. Dirigi 4 horas por estradas vicinais até a casa de repouso Pinhal. Era um prédio baixo de tijolos, cercado por uma cerca de arame e grama negligenciada. Lá dentro cheirava a água sanitária, repolho cozido e resignação. Assinei na recepção. A enfermeira nem levantou os olhos do telefone enquanto apontava para o corredor. Encontrei-o em uma cadeira de rodas perto de uma janela que dava para uma parede de tijolos. O capataz, forte, que costumava gritar ordens sobre o barulho das máquinas, havia encolhido em um esqueleto envolto em um cardigã manchado. Sua boca estava entreaberta, seus olhos vagos. Estevão, disse eu parado na frente dele. Ele não se moveu. Não tinha certeza se ele podia me ouvir. Estevão, é o João Pereira. Seus olhos piscaram. Ele virou a cabeça lentamente. A memória demorou muito para romper a névoa da medicação e da idade. Então seus olhos se arregalaram ligeiramente. Pereira, ele resmungou, você envelheceu. Todos nós envelhecemos, Estevão. Puxei uma cadeira de plástico e sentei-me na frente dele. Não havia tempo a perder. Não sabia quanta lucidez ele ainda tinha. Preciso te perguntar sobre 84, o trabalho da Marginal, o colapso. Ele piscou. Muito tempo atrás, negócio ruim. Sim, foi ruim, disse eu, mas não do jeito que você disse à minha esposa. Tirei a carta amarelada do bolso e a desdobrei na frente de seu rosto. Seus olhos se fixaram nas letras de forma. Vi algo. Medo. E por trás dele, uma centelha do velho Estevão. Eu não escrevi isso, murmurou ele, desviando o olhar. Não minta para mim, Estevão, disse eu duramente. Conheço sua caligrafia. Eu a vi por 20 anos. Você escreveu isso. Você disse a Marta que Daniel causou o acidente. Você disse a ela que o viu puxar o pino. Você a tem espremido por $1000 por semana durante 40 anos. Ele começou a balançar a cabeça, agarrando os braços da cadeira. Não sei do que você está falando. Sou um homem velho. Deixe-me em paz. Você nos roubou, Estevão. Você roubou minha família. Você me viu quebrar as costas para pagar prêmios de seguro enquanto você, de acordo com esta carta, recebia um envelope toda quinta-feira. Ele ficou em silêncio, a mandíbula tensa. Estava fingindo senilidade. Inclinei-me, sentindo o cheiro de café velho em seu hálito. Tenho os registros do banco, Estevão. Tenho os vídeos e tenho advogados prontos para revirar este lugar para encontrar onde você escondeu o dinheiro. Mas agora não me importo com o dinheiro. Quero a verdade. Por que você fez isso? Por que fez isso com a Marta? Ele começou a rir, um som úmido e feio. Você acha que eu fiquei rico, Pereira? Olhe para mim. Olhe para este lugar. Pareço um milionário para você. Então onde está? Me exigi. Onde está o dinheiro? Ele levantou a cabeça. De repente, seus olhos estavam claros, nítidos. Ele me examinou como costumava avaliar uma carga estrutural. Eles não me deram, João, disse ele. Eles me deram R$ 500 uma vez por escrever a carta. Eu congelei. O quê? Eu era o capataz, continuou ele. Eu tinha as chaves do local, mas não foi minha ideia. Eu apenas escrevi o que eles me disseram. Quem? Perguntei com a garganta seca. Ele deu um sorriso torto. O garoto, João, seu Daniel? O mundo inclinou. Daniel, ele veio ao meu trailer na noite do acidente, disse ele. Um completo desastre, chorando, tremendo. Ele devia dinheiro, João, muito.
dívidas de jogo, corridas de cavalos. Ele tinha pego emprestado de gente perigosa em São Paulo, e eles iam cobrar com os punhos. Ele precisava de uma saída. Ele sabia do acidente, sabia que você estava distraído. Ele veio a mim, implorou, pediu minha ajuda. Ele me disse que você nunca daria a ele esse tipo de dinheiro porque você era muito rígido. Disse que a mãe dele era mole, que ela pagaria qualquer coisa para protegê-lo. Ele ditou cada palavra do que eu deveria escrever. Ele me deu R$ 500 para enviar a carta. Disse que cuidaria do resto. Engoli contra o vazio. E ele coletou, toda semana. Estevão assentiu. Ele disse a ela para deixar o dinheiro no banco, que pareceria que ela estava resolvendo coisas. Ele pegava, fazendo o papel de mensageiro e vítima. Ele me usaria como o bicho-papão. João, ele diria a ela, o Carvalho quer mais. O Carvalho está ameaçando falar. Mas era ele, sempre foi ele. Eu olhei para ele, queria chamar o velho de mentiroso, queria agarrá-lo pelo cardigã, mas as peças se encaixavam perfeitamente demais. O relógio, a ganância, a pressa de entrar no escritório. Daniel não apenas roubou sua mãe, ele a torturou psicologicamente. Ele a fez acreditar que seu filho era um criminoso. Ele a forçou a pagar por essa culpa por 40 anos. Ele usou o amor dela como uma arma e a deixou morrer acreditando nisso. Estevão me observou, quase aliviado por ter se desabafado. Ele é sangue ruim, João, disse ele. Peguei os R$ 500 porque precisava. Nunca pedi outro centavo. Achei que ele pararia de coletar assim que pagasse suas dívidas. Mas ele nunca parou, não é? Não, respondi, levantando-me. Minhas pernas pareciam pesadas. Não, ele nunca parou. Afastei-me. Não conseguia mais olhar para ele. Sim, Estevão era culpado, mas não era o arquiteto. O arquiteto de 40 anos de sofrimento silencioso era meu próprio filho. Dê meus cumprimentos ao seu capataz, gritou Estevão enquanto eu saía. Diga a ele que ainda me lembro. Não respondi. Passei pela porta para a luz brutal do dia. Senti-me doente. Fui para o lado do prédio e vomitei na grama. Minha esposa, minha doce Marta, passou a vida protegendo um filho que segurava uma faca em sua garganta. Ela acordava todos os dias com medo. Ela olhava para Daniel com uma mistura de amor e terror, imaginando se a testemunha algum dia falaria, sem nunca suspeitar que a testemunha comia em nossa mesa de jantar, usava as roupas que ela lavava, comia a comida que ela cozinhava. Limpei a boca e me endireitei. A náusea se transformou em algo frio e definitivo. Daniel queria o dinheiro. Ele queria a casa. Ele queria tudo. Ele ia conseguir algo, tudo bem, mas não o que estava imaginando. Voltei para minha caminhonete. Quando liguei o telefone, vi uma mensagem de texto dele. Pai, ainda não consigo encontrar aqueles papéis. Precisamos resolver isso. Digitei com dedos surpreendentemente firmes. Venha hoje à noite. Traga seu advogado. Encontrei os papéis. Precisamos assinar tudo. Apertei enviar, dei partida no motor. Era hora de preparar a última ceia da família Pereira. Ao chegar à minha rua, vi um carro cinza estacionado em frente à minha garagem. Não era o de Daniel, apenas um Ford anônimo. Um homem estava dentro lendo um jornal. Quando me viu, dobrou o jornal e saiu. Usava um terno barato e mal ajustado. Reconheci-o instantaneamente. 40 anos na construção ensinam a identificar um oficial de justiça. Senhor João Pereira? Perguntou ele subindo o caminho. Sou eu. Ele me entregou um envelope pardo grosso. O senhor foi intimado. Tenha uma boa tarde. Ele foi embora sem olhar para trás. Abriu o envelope ali mesmo. Não precisei entrar para saber que Daniel tinha feito sua jogada. Ele sabia que eu tinha ido ao banco. Sabia que eu lhe tinha comprado a história do jogo. Sabia que eu estava investigando. Um animal encurralado morde. O cabeçalho me atingiu como um soco. Petição de interdição e curatela de emergência. Requerente, Daniel Pereira. Requerido, João Pereira. Li o resumo.
Meu próprio filho estava pedindo ao tribunal para me declarar mentalmente incompetente. Ele alegava que a morte de minha esposa causara um surto psicótico, que eu sofria de delírios paranoides e demência grave, que eu estava desperdiçando o patrimônio da família em investigações absurdas e que eu era um perigo para mim mesmo e para minhas finanças. Ele pedia o controle imediato de todos os meus ativos, minhas contas, meus investimentos, minhas propriedades. Ele queria ser meu curador legal. Se ganhasse, teria o poder de me impedir, demitir meus advogados, enterrar as provas, me trancar em uma casa de repouso e me medicar até eu realmente enlouquecer. E ele teria acesso aos 5 milhões de reais que eu havia economizado. Entrei na casa escura e sentei-me à mesa da cozinha para ler sua declaração juramentada. Era uma obra-prima de mentiras temperadas com verdade. Meu pai tornou-se errático desde a morte de minha mãe, dizia. Ele acredita em conspirações em torno de seu falecimento. Ele tem sido agressivo com os funcionários do banco. Ele desaparece por horas sem avisar ninguém. Ele está gastando milhares de reais em investigadores particulares para perseguir fantasmas. Ele acredita que minha mãe levava uma vida dupla. Tenho medo que ele perca tudo. Ele era esperto, maligno, mas esperto. Estava usando minha busca pela verdade como prova da minha loucura. A audiência estava marcada para a manhã seguinte, uma audiência de emergência. Eu tinha menos de 12 horas. Não dormi. Tomei banho, me barbeei e vesti meu melhor terno cinza. Engraxei meus sapatos até poder ver meu reflexo. Não ia entrar naquele tribunal parecendo o velho confuso que Daniel precisava que eu fosse. O fórum do condado era familiar para mim. Eu havia despejado as fundações da nova ala nos anos 90. Subi os degraus de cabeça erguida, embora meu estômago estivesse revirando. A sala de audiências era pequena. Não era um tribunal criminal. Era um tribunal de família. Íntimo, silencioso, letal. Daniel já estava lá na mesa do requerente com um advogado que eu nem conhecia. Um cara engomado com cabelo de gel e um terno caro. Quando me viu entrar, Daniel não sorriu. Ele fez uma cara de preocupação sincera, o olhar de um filho amoroso forçado a fazer algo terrível pelo bem de seu pai. Sentei-me sozinho na mesa do requerido. Não tive tempo de chamar meu próprio advogado. Estava por conta própria. O juiz entrou, o juiz Thompson, um homem jovem, talvez 40 anos. Ele nem me conhecia. Tudo o que via era um homem velho, sozinho, enfrentando seu filho preocupado. Daniel testemunhou primeiro. Sua atuação merecia um prêmio. Meritíssimo, disse ele, a voz tremendo o suficiente. Eu amo meu pai. Ele sempre foi meu herói. Mas desde que mamãe morreu, ele não é ele mesmo. Ele está vendo coisas. Ele acha que mamãe era viciada em jogos. Acha que ela estava sendo chantageada. Ele foi ao banco e gritou com os caixas porque não conseguia se lembrar de suas próprias informações. Ontem, ele desapareceu por 6 horas. Dirigiu até uma casa de repouso para assediar um homem senil. Ele acha que esse homem guarda segredos de um acidente de 40 anos atrás. Ele está vivendo no passado. Está desperdiçando dinheiro com investigadores. Eu só quero que ele esteja seguro. Quero proteger o que ele construiu. O juiz assentiu com simpatia. Olhou para mim com aquela pena que eu tanto odeio. Senhor Pereira, disse ele, o senhor ouviu as alegações de seu filho. Ele diz que o senhor está exibindo sinais de paranoia e irresponsabilidade financeira. É verdade que o senhor contratou um investigador particular esta semana? Levantei-me, com os joelhos protestando. Sim, meritíssimo, respondi. Contratei um profissional para investigar discrepâncias nos registros financeiros de minha esposa. E é verdade que o senhor foi a uma casa de repouso ontem? Sim, disse eu. Fui entrevistar um ex-funcionário sobre essas discrepâncias. O juiz franziu a testa. Senhor Pereira, acrescentou ele gentilmente,
Sua esposa faleceu há 10 dias. O luto nubla a mente, faz-nos ver padrões onde não existem. Seu filho tem medo que o senhor esteja perseguindo fantasmas e gastando suas economias para isso. Olhei para Daniel. Ele cobria a boca com a mão, escondendo um sorriso malicioso. Se eu começasse a falar sobre cartas anônimas, Rolexes e confissões não gravadas, soaria como um maluco conspiracionista. Eu precisava de tempo, precisava entrar na casa dele, encontrar o dinheiro roubado, encontrar provas irrefutáveis. Meritíssimo, disse eu, entendo como isso parece. Admito que meu comportamento tem sido pouco ortodoxo. Perder a Marta tem sido difícil. Daniel assentiu vigorosamente, incentivando o juiz a ver minha admissão como fraqueza. Mas não sou incompetente, não sou senil. Construí metade das pontes deste município. Sei como equilibrar um livro-caixa melhor do que ninguém nesta sala. Não estou pedindo que o senhor indefira a petição de imediato. Estou pedindo o devido processo legal. Estou pedindo um adiamento. Com que finalidade? Perguntou o juiz. Dê-me 3 dias, disse eu. 72 horas. Submeta-me a uma avaliação psicológica independente por um especialista de sua escolha. Entregarei meus extratos bancários para provar que meus gastos são razoáveis. Tenho 5 milhões de reais em economias, meritíssimo. Gastar algumas centenas em um investigador não é desperdiçar. O advogado de Daniel inclinou-se para ele. Eles nem queriam que eu tivesse tempo. Meritíssimo, interveio ele. Acreditamos que há um risco imediato para o patrimônio. 3 dias podem significar milhares de reais perdidos. O juiz olhou de volta para mim. Minhas mãos estavam firmes, meus olhos claros. Vou conceder o adiamento, disse ele. Não podemos tirar os direitos de um homem sem ouvir um médico. A audiência será na sexta-feira às 9h. O rosto de Daniel parecia que ele tinha mordido um limão. No entanto, acrescentou o juiz, para proteger o patrimônio, estou ordenando um congelamento temporário dos principais ativos. Até sexta-feira, o senhor não poderá sacar mais de 100 reais de nenhuma conta, senhor Pereira. Seus cartões de crédito serão suspensos. Manteremos o status quo. Assenti. Era uma armadilha, mas uma armadilha com a qual eu podia trabalhar. Não precisava de dinheiro para o que estava por vir. Precisava das minhas mãos. Entendido, meritíssimo. Na saída, Daniel me abordou no corredor. Ele se inclinou, o ato de filho preocupado se foi, substituído por um sussurro venenoso. Você está apenas adiando o inevitável, velho, cuspiu ele. Eu vou ganhar. E quando eu ganhar, vou te colocar na casa de repouso mais barata que encontrar. Vou te trancar em um quarto sem janelas e te deixar apodrecer, assim como você deixou a mamãe apodrecer. Olhei para ele. Não pisquei. Você tem 3 dias, Daniel, disse eu. Aproveite-os, porque na sexta-feira você não estará preocupado com meu patrimônio. Estará preocupado com sua liberdade. Saí para o sol. Tinha 72 horas, contas congeladas e 100 reais no bolso. Mas eu tinha algo que Daniel nem tinha. Tinha as chaves da casa que construí para ele há 10 anos. E eu sabia exatamente onde um homem preguiçoso esconderia seus segredos. Naquela noite, estacionei a algumas ruas de distância da casa dele. Era uma daquelas mansões cafonas, cheias de colunas e estuque, sem alma. Gritava dinheiro novo, mas eu sabia de quem era o dinheiro. Às 6 horas em ponto, um carro executivo parou e levou Daniel e sua esposa Lídia embora. Eu os vi entrar, rindo, com taças de champanhe nas mãos. Estavam comemorando. Pensaram que o congelamento de bens era o começo do fim para o velho. Estavam a caminho de algum restaurante caro para brindar sua futura fortuna. Esperei até que as lanternas traseiras desaparecessem. Depois, mais 20 minutos, por precaução. O bairro era do tipo onde os vizinhos não se cumprimentam e as cercas vivas são tão altas quanto as hipotecas. Alcancei debaixo do meu assento e peguei meu cinto de ferramentas. Não precisei de gazuas ou um pé de cabra. Sou um construtor.
Sei como uma casa é montada e como ela se desmonta. E eu sabia exatamente como esta foi montada, porque eu fui o empreiteiro. Conheço cada prego, cada parafuso. Passei pelo portão lateral. Estava com cadeado, mas o trinco estava solto há algum tempo. Eu tinha avisado a Daniel sobre isso há 3 anos. Ele nunca consertou. Fui para o pátio dos fundos. As luzes da piscina estavam acesas, fazendo a água azul turquesa brilhar. Parecia um cartão postal. Parei diante da porta dos fundos, madeira maciça com um sistema de travamento de 3 pontos, impenetrável para um ladrão com um pé de cabra. Mas eu não era um ladrão, eu era o instalador. Quando coloquei aquela porta, usei dobradiças de latão pesadas com pináculos decorativos do lado de fora, porque Daniel queria que ela abrisse para fora. Eu lhe disse que era um risco de segurança. Ele disse que eu era antiquado. Peguei uma chave de fenda e um martelo. Coloquei a chave de fenda sob a cabeça do pino da dobradiça superior e dei uma batida forte. O pino saltou. Eu o puxei para fora. Fiz o mesmo com os pinos do meio e de baixo. Coloquei as 3 hastes de metal no capacho. Então, cuidadosamente, forcei o lado da fechadura e levantei a porta inteira de suas dobradiças. Peguei-a antes que arranhasse o estuque e a encostei na parede. Eu estava dentro. Sem vidro quebrado, sem alarme. Os sensores estavam no batente, não na porta. A casa cheirava a colônia cara e produtos de limpeza. Limpei minhas botas no tapete. Não queria deixar rastros, ainda não. Eu sabia exatamente para onde ir. O escritório dele no andar de cima. O cômodo com a melhor vista, aquele que ele disse que precisava para seus investimentos. Subi as escadas. O carpete era tão grosso que engolia meus passos. A porta do escritório estava aberta, arrogante. Entrei e acendi a luminária da mesa. O cômodo era obsceno. Painéis de couro nas paredes. Uma mesa digna de um CEO. Prateleiras cheias de livros que nunca foram abertos. Fui direto para a gravura de caça pendurada atrás de sua cadeira. Era feia. Deslizei-a para o lado. Lá estava. O cofre de parede. Teclado eletrônico, 4 dígitos. O único mistério. Olhei para o teclado. Daniel é narcisista e preguiçoso. Ele não usaria algo aleatório. Tentei o aniversário dele. Nada. O de Lídia. Nada. O aniversário de casamento deles. Nada. Olhei ao redor do cômodo. Tudo isso, o couro, a mesa, a vista, existia por causa de uma pessoa. Marta. Fazia um sentido doentio que Daniel quisesse ser lembrado disso toda vez que abrisse seu cofre. Digitei o aniversário da minha esposa. 0704. A luz ficou verde. Um clique mecânico. Senti náuseas. Ele usou o aniversário da mulher que estava roubando para proteger o que roubou dela. Uma piada particular. Abri a porta pesada. As prateleiras dentro estavam cheias. Na parte inferior, havia pilhas de dinheiro, maços grossos de notas de 100, com cintas do Banco Nacional. Era o dinheiro que Marta havia sacado nos últimos meses. Ele nem se deu ao trabalho de lavá-lo. Apenas o empilhou ali como troco de bolso. Na prateleira do meio, havia passaportes e cadernetas de banco. Eu os abri. Contas nas Ilhas Cayman, na Suíça. Saldos obscenos. Depósitos regulares ao longo de décadas que correspondiam aos saques do caderno de Marta. Ele havia investido o dinheiro roubado, o fez crescer. Enquanto sua mãe recortava cupons, ele capitalizava sobre o sofrimento dela. Na prateleira de cima, uma pilha de papéis presa por um elástico. O de cima era uma folha amarelada de papel de caderno. A lápis, alguém havia praticado letras de forma repetidamente. Eu sei o que Daniel fez. Eu o vi. Eu o vi. A caligrafia, a princípio trêmula, depois agressiva, era uma combinação perfeita com a carta. Abaixo estava o primeiro rascunho da própria carta, com frases riscadas, linhas reescritas, procurando o tom mais ameaçador possível. Se você não pagar, seu filho vai para a prisão.
Ele havia praticado essa frase 3 vezes. Atrás dela havia dezenas de outras cartas, rascunhos de ameaças que ele enviara a Marta quando precisava de mais. O Carvalho quer mais, mãe. A testemunha está ficando nervosa. Preciso de mais 5, 00, ou ele vai falar. Ele as guardou. Guardou a prova de sua própria vilania. Por quê? Porque eram troféus. Prova de quão esperto ele pensava que era. De quão facilmente ele havia manipulado a mulher que lhe deu a vida. Minha mão tremeu enquanto eu segurava os papéis. Isso não era apenas abuso financeiro. Isso era tortura psicológica calculada que durou 40 anos. Isso era a prova de que meu filho não tinha alma. Peguei tudo. Enfiei o dinheiro, as cadernetas de banco, as cartas em uma bolsa de lona que eu havia trazido. Esvaziei o cofre, não deixei nada. Fechei a porta e girei o dial. Pendurei novamente a gravura. Por um momento quis quebrar tudo, destruir a mesa, rasgar os livros. Mas isso o alertaria. Eu precisava que ele se sentisse seguro por mais um pouco. Voltei para o andar de baixo com a bolsa no ombro. Recoloquei a porta, encaixando as dobradiças novamente, e bati os pinos de volta com 3 golpes suaves. Tudo parecia intocado. Saí pelo portão solto e voltei para minha caminhonete. Coloquei a bolsa no banco do passageiro ao lado do caderno. Respirei fundo. Sim, eu acabara de cometer um crime, mas não me sentia um ladrão. Sentia-me um soldado recuperando munição atrás das linhas inimigas. Era meia-noite. Daniel estaria pedindo a sobremesa, rindo de como era fácil enganar seu velho pai. Dei a partida no motor. Deixe-o rir, deixe-o aproveitar seu crème brûlée. No dia seguinte, ele receberia uma ligação que marcaria o começo do fim. Ao amanhecer de sábado, eu estava sentado na minha mesa da cozinha com a bolsa aberta. As pilhas de dinheiro, os documentos de bancos estrangeiros, as cartas, tudo espalhado como peças de um quebra-cabeça finalmente resolvido. Eu não tinha dormido, mas não estava cansado. Senti aquela energia vibrante que se tem antes de uma grande concretagem, quando se sabe que, uma vez que o concreto começa a fluir, não há mais volta. Eu precisava de uma testemunha. Não podia fazer isso sozinho, porque Daniel era um mentiroso e distorceria tudo. Precisava de alguém que amasse Marta tanto quanto eu, alguém que visse a podridão antes de eu queimar a casa. Liguei para Laura. Eram 6 da manhã. Ela atendeu assustada, pensando que algo havia acontecido comigo. Preciso que você venha, querida, disse eu com a voz firme. Agora, sozinha, nem diga nada ao seu irmão. Você caiu? Está bem? Estou bem, apenas venha. É sobre a mamãe e é sobre o dinheiro. Ela chegou 20 minutos depois, com o cabelo bagunçado, usando calças de moletom. Quando entrou e viu o dinheiro e os papéis na mesa de Carvalho, ela congelou. Pai, sussurrou ela. O que é isso? Você assaltou um banco? Não, respondi calmamente. Seu irmão assaltou. Sente-se. Servi um café para ela. Mostrei-lhe tudo. O caderno azul, a foto do relógio de Daniel na chuva e a pior parte, coloquei as cartas na frente dela. Fiz com que ela lesse o rascunho onde Daniel praticava como ameaçar sua própria mãe. Observei o reconhecimento se transformar em horror e depois em lágrimas. Ele a aterrorizou, chorou Laura. Por 40 anos, pai. Ele a fez pensar que ia para a prisão. Ele roubou a paz dela, disse eu. Ele roubou a vida dela e nosso futuro. Este dinheiro é a pensão da sua mãe, a herança dos seus avós. Cada presente que você nunca ganhou porque ela estava guardando. Está bem aqui. Laura olhou para mim, seus olhos ardendo de raiva e luto. Eu quero matá-lo, disse ela. Não discuti. Não vamos matá-lo, vamos destruí-lo. Legalmente, publicamente e para sempre. Mas preciso da sua ajuda. Você vai estar aqui hoje. Você vai ser meu apoio. Concordamos com o plano. Laura se esconderia na grande despensa da cozinha, atrás de uma porta de veneziana que a permitiria ver e ouvir tudo.
Fui à garagem e trouxe uma lata de spray de pimenta que guardava para o caso de cães agressivos. Entreguei a ela. Se ele tentar me tocar, disse eu, se ele ficar violento quando a verdade vier à tona, você sai. Vou mirar nos olhos, disse ela, agarrando a lata. Eu acreditei nela. Depois que ela se escondeu na despensa, preparei o cenário. Fechei as persianas e apaguei todas as luzes, exceto a luminária sobre a mesa de jantar. Queria que a atmosfera fosse opressiva, pequena, como um confessionário. Então, fiz a ligação. Foi a performance mais importante da minha vida. Encolhi os ombros, deixei minha voz tremer. Despejei todo o cansaço e o luto dos últimos meses nela. Disquei. Alô? Daniel atendeu no primeiro toque. Ele parecia alegre. Daniel, filho, deixei um soluço prender na minha voz. Não aguento mais. Não dormi ontem à noite. A audiência, os advogados, a briga. É demais. Sou um homem velho, filho. Estou cansado. Silêncio. Eu quase podia ouvi-lo sorrindo. Eu te disse, pai, respondeu ele, com a voz melosa. Você não está bem. Esse estresse faz mal para o seu coração. Você precisa deixar para lá. Você está certo, disse eu. Você está certo sobre tudo. Estou confuso. Estou perseguindo fantasmas. Só quero que isso pare. Quero descansar. É tudo o que queremos para você, pai. Que você descanse, que esteja seguro. Quero assinar os papéis, murmurei. A curatela, a interdição, o que quer que você traga. Traga para cá e eu assino tudo, só. Só prometa que não vai me colocar em uma casa de repouso. Deixe-me ficar em casa. Houve um pequeno suspiro de alegria que ele tentou esconder. Claro, pai, assegurou-me ele. Nós nunca quisemos te colocar em uma casa, apenas ajudar com as contas. Estarei aí hoje à noite. Levarei o doutor Salgado, o advogado, para que tudo seja oficial. Hoje à noite às 7, disse eu. Não se atrase. Se eu pensar muito nisso, posso mudar de ideia. Estaremos aí, prometeu ele. Descanse um pouco, está quase acabando. Desliguei. Minha mão estava firme. Está quase acabando, repeti em voz baixa. Passei o resto do dia me preparando. Coloquei o dinheiro e os documentos de volta na bolsa e a coloquei debaixo da mesa, escondida pela longa toalha. Coloquei uma única e pesada caneta tinteiro no centro da mesa. Sem papéis, apenas a caneta. Sentei-me à cabeceira da mesa na minha poltrona e esperei. As horas se arrastaram. Às 6, Laura voltou e se esgueirou para a despensa sem uma palavra. Às 18h58, faróis varreram a janela. Ouvi portas de carro, risadas. Estavam vindo para celebrar. Estavam vindo para despojar um velho de sua dignidade e de seus bens. E estavam rindo disso. A campainha tocou. Está aberta! Gritei com a voz rouca. Daniel entrou primeiro, usando um terno azul elegante, o cabelo penteado para trás, como um executivo de publicidade. Atrás dele estava seu advogado, Dr. Salgado, carregando uma maleta, parecendo que estava ali apenas pelo pagamento. Na mão de Daniel, inacreditavelmente, havia uma garrafa de champanhe, Dom Perignon. Pai! Ele bradou entrando na sala de jantar mal iluminada. Por que está sentado no escuro, economizando na conta de luz? Ele riu da própria piada, colocou a garrafa no aparador. Tomaremos isso mais tarde, para comemorar. Dr. Salgado, sente-se. O advogado colocou uma pilha grossa de papéis na mesa, deslizando-os em minha direção. O som seco que fizeram na madeira foi o único som. O ar estava denso, como antes de uma tempestade. Olhei para os documentos. A primeira página dizia: Acordo de curatela voluntária. Uma forma elegante de dizer que eu estava entregando minha vida, minha liberdade e minha dignidade ao homem à minha frente. Assine, pai, disse Daniel, a voz sedosa, mas com um fio de ansiedade. Apenas assine aqui e eu cuidarei de tudo. Você não terá que se preocupar com nada. Pagaremos as contas, cuidaremos da casa, administraremos as contas. Você só precisa confiar em mim. Olhei para ele. Ele sorria, mostrando dentes demais.
Para ele, eu não era seu pai, o homem que lhe ensinou a amarrar os sapatos e a jogar bola. Eu era um obstáculo com prazo de validade. Peguei a caneta. Era pesada e fria em minha mão. Segurei-a sobre a linha de assinatura. Minha mão tremeu ligeiramente, não de medo, mas de conter minha raiva. Daniel se inclinou para a frente, hipnotizado pela ponta da caneta. O advogado verificou o relógio, pensando em seu jantar. Baixei a caneta até a ponta tocar o papel, deixando um pequeno ponto de tinta. E então parei. Olhei para cima. Sabe, filho, disse eu suavemente, passei 40 anos despejando fundações e aprendi que quando se constrói sobre uma mentira, mais cedo ou mais tarde, a casa inteira desmorona. Daniel franziu a testa. Do que você está falando, pai? Apenas assine. Movi minha mão, mas em vez de assinar, alcancei meus dedos para a parte de baixo da mesa, onde eu havia colado um pequeno gravador de áudio horas antes. Descolei-o e o coloquei em cima dos papéis. O que é isso? Perguntou Daniel, seu sorriso desaparecendo. Apertei o play. A sala se encheu de um chiado de estática, e então uma voz, áspera como cascalho. A voz de Estevão Carvalho. Ele veio ao meu trailer na noite do acidente, dizia. Chorando, tremendo, me disse que devia dinheiro a gente perigosa, dívidas de jogo. Ele pediu minha ajuda. Ele ditou a carta. Me disse para dizer que o vi puxar o pino. Disse que a mãe dele pagaria qualquer coisa. Daniel ficou pálido. Ele olhou para o gravador como se fosse uma bomba. Ela era mole, continuou a voz. Disse que ela pagaria para salvá-lo. Ele coletou toda semana. Ele me usou como o bicho-papão, mas era ele. Sempre foi ele. Deixei tocar por mais alguns segundos, apenas o suficiente para o veneno penetrar fundo. Então, desliguei. O silêncio que se seguiu foi mais alto que a gravação. Daniel abriu a boca, mas nada saiu. Ele olhou para seu advogado. O doutor Salgado o encarava, horrorizado, fechando lentamente sua maleta. Ele sabia que estava sentado ao lado de um criminoso. Levantei-me. Não precisei me apoiar na mesa. Levantei-me em toda a minha altura. Senti-me novamente como o homem que costumava carregar vigas de aço no ombro. Fixei meus olhos nos dele. Você não apenas roubou o dinheiro dela, Daniel, disse eu com a voz firme. Você roubou a vida dela. 40 anos acordando pensando que o filho dela iria para a prisão. 40 anos indo para a cama rezando para que o chantagista não falasse. Ele tentou negar. Pai, aquele velho está mentindo. Ele é louco. Não se atreva. Bati com o punho na mesa. A garrafa de champanhe balançou. Não minta para mim nunca mais. Tenho os registros do banco. Tenho as fotos de você no estacionamento. Tenho as cartas que você escreveu com sua própria mão. Peguei a bolsa de lona de debaixo da mesa e a virei. O dinheiro, as cadernetas de bancos estrangeiros e os rascunhos das cartas caíram em cascata sobre os documentos de curatela, enterrando-os. Ela morreu acreditando que você era uma vítima. Continuei, lágrimas quentes queimando meus olhos. Ela morreu pensando que estava te protegendo. Ela usou o último de suas forças para se arrastar até aquele banco por você. Ela pensou que você era um pecador que precisava de redenção. Ela estava errada. Você não é um pecador, Daniel. Você é um demônio. Você é um parasita que se alimentou da mulher que te deu a vida. Daniel olhou para a montanha de evidências. Ele sabia que o jogo tinha acabado. Seu choque se transformou em algo distorcido, puro desespero. Seus olhos voaram para as cartas manuscritas, a arma do crime. Ele se lançou sobre a mesa. Tudo aconteceu rápido. Os papéis deslizaram. A garrafa de champanhe rolou e se espatifou no chão. Ele não estava vindo para cima de mim. Estava vindo para as cartas. Queria destruí-las, engoli-las se fosse preciso. Dê-me isso, gritou ele. São minhas. Ele agarrou um punhado de páginas, rasgando algumas.
Movia-se como um animal encurralado, mas não foi longe. A porta da despensa se abriu com um estrondo. Laura saiu. Ela tinha ouvido tudo. Seu rosto estava manchado de lágrimas, mas seus olhos estavam duros. Segurava a lata de spray de pimenta com as duas mãos, apontada diretamente para o rosto dele. "Afaste-se dele!" gritou ela. "Afaste-se do pai!" Daniel congelou, o papel meio rasgado na mão. Ele a viu. Você estava aqui", gaguejou. "Eu ouvi tudo, Daniel", disse ela, avançando. "Cada palavra. Eu sei o que você fez com a mamãe." Ele olhou de um lado para o outro. Estava preso. O advogado recuara até a porta da frente, com uma mão na maçaneta, pronto para fugir. "Você é doente", cuspiu Laura, "e você vai pagar." Daniel deixou os papéis caírem. Desabou na cadeira. A luta se esvaiu dele. Parecia pequeno, patético. Sentei-me novamente. Coloquei o caderno azul em cima da pilha de dinheiro. "Acabou, filho", disse eu. O banco fechou e a polícia está a caminho. O silêncio tomou conta da casa novamente, quebrado apenas pela respiração ofegante de Daniel. Laura ainda tinha o spray em punho, montando guarda sobre a pilha de evidências. O doutor, Salgado, colado à porta, não sabia se ficava ou corria. Olhei em direção ao corredor. "Pode sair agora", disse eu em voz alta. A porta do quarto principal se abriu. Não foi um fantasma que emergiu, mas o delegado Ramírez, seguido pelo meu advogado, Dr. Herrera. Eles estiveram sentados no escuro lá dentro por 1 hora, ouvindo tudo através do microfone escondido. Daniel levantou a cabeça. Quando viu o distintivo do delegado, seus olhos se arregalaram. Ele entendeu que isso não seria resolvido com uma conversa de família. Era o fim da linha. O delegado entrou na luz do lustre. Era um homem grande que eu conhecia há 20 anos. Olhou para Daniel como se ele fosse algo que ele havia raspado da sola da bota. "Daniel Pereira", disse ele, com a mão no cinto. "Você tem o direito de permanecer calado." Daniel se arrastou para trás, a cadeira raspando no chão. "Não, espere, delegado. Isso é um mal-entendido. É um assunto de família. Meu pai está confuso." "Não pareceu um mal-entendido", respondeu Ramírez, tirando as algemas. "Pareceu uma confissão, pareceu chantagem, extorsão e ameaças." O doutor Herrera deu um passo à frente, com uma pasta na mão. Olhou para o advogado de Daniel, que tentava se fundir com a parede. "E é pior", acrescentou Herrera profissionalmente. "Temos registros das contas nas Ilhas Cayman. Os depósitos correspondem aos saques da senhora Pereira. Isso é lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Receita Federal já foi notificada. Eles estão muito interessados em saber como um funcionário que ganha 120 mil por ano tem milhões no exterior." Daniel olhou para seu próprio advogado. "Faça alguma coisa", implorou ele. "Impeça isso." "Sinto muito", disse Salgado, tirando os óculos. "Não posso fazer parte disso. Você mentiu para mim. Disse que era um simples caso de curatela. Retiro-me como advogado." Ele abriu a porta e saiu, deixando Daniel sozinho. Daniel olhou para mim, o rosto em ruínas. A arrogância se fora. Tudo o que restava era um garoto assustado, pego com a mão no pote de biscoitos. "Pai, por favor", chorou ele. "Diga a eles para pararem. Sou seu filho. Você não pode deixar que me levem. Pense na família, pense nas crianças." Olhei para ele, pensei na família. Pensei em Marta na chuva, de joelhos no asfalto. Pensei em 40 anos de medo. "Você deixou de ser meu filho no dia em que escreveu aquela carta", respondi. O delegado o virou e algemou suas mãos atrás das costas. O clique metálico soou final. Eles o levaram em direção à porta. Laura o seguiu com os olhos, chorando, mas mantendo-se firme. Ela era forte como sua mãe. "Espere", disse eu. O delegado parou. Fui ao aparador e peguei meu talão de cheques. Abri, peguei a caneta e preenchi um cheque. Destaquei-o e caminhei até Daniel. Seus olhos brilharam de esperança.
Talvez ele pensasse que era para a fiança. Deslizei-o no bolso do peito de seu terno, ao lado do lenço de seda que ele usou para fingir lágrimas no funeral. "O que é isso?" sussurrou ele. 1.450, respondi. "É o saldo da conta da sua mãe quando ela morreu", expliquei. "Você pegou todo o resto, e é exatamente isso que você vale para mim agora. Use para comprar cigarros na prisão." Daniel olhou para mim e então começou a gritar, não de medo, mas de raiva. "Seu velho filho da..." berrou ele enquanto o empurravam para o carro. "Aquele dinheiro era meu. Eu merecia. Esperei você morrer. E você nunca morreu." Fecharam a porta da viatura, cortando os gritos. Saí para a varanda. As luzes azuis e vermelhas pintavam as árvores. Atrás da viatura, o carro executivo ainda esperava. A porta se abriu e Lídia saiu, vestida para uma festa, com uma clutch na mão. Ela viu o marido algemado, o delegado, eu. "O que está acontecendo?" gritou ela. "Ele roubou tudo, Lídia!" Gritei. "A casa, os carros, as viagens. Ele espremeu tudo da mãe dele e agora o governo está vindo cobrar." Lídia parou abruptamente, olhou para Daniel com horror. Ela não correu para ele. Recuou. Sabia o que isso significava. O trem do dinheiro tinha acabado. A vida que ela conhecia estava terminada. Olhou para ele não com amor, mas com puro pânico por seu próprio futuro. Colocaram-no no carro. Lídia voltou para o carro executivo. Nem sequer olhou para mim. Os carros se afastaram, deixando silêncio e fumaça de escapamento. Os grilos começaram sua canção novamente. As folhas sussurraram. Laura saiu para a varanda e ficou ao meu lado. Pegou minha mão. "Acabou, pai", sussurrou ela. Respirei fundo. O ar parecia limpo. Pela primeira vez em 6 meses, o peso em meu peito se fora. "Sim, querida", respondi, apertando sua mão. "Acabou." Voltamos para dentro. O dinheiro ainda estava na mesa, as cartas também, mas não tinham mais poder sobre nós. Eram apenas papel. Peguei o caderno azul. Amanhã eu o queimaria. Amanhã começaria o processo de vender a casa, seguir em frente, mas hoje à noite eu ia dormir. O sono dos justos. Olhei para Laura. "Está com fome?" perguntei. "Ainda tenho um pouco de frango frito." Ela sorriu por entre as lágrimas. "Sim, pai, estou com fome." Sentamos e comemos na penumbra. A casa parecia diferente. Não estava mais assombrada. Estava vazia, sim, mas era um vazio limpo, um espaço pronto para ser preenchido com algo novo. Eu havia perdido um filho, mas havia salvado minha dignidade. E em algum lugar, eu esperava que Marta estivesse observando, que ela visse que eu nem precisava mais de sua proteção, que ela entendesse que a dívida havia sido paga, não com dinheiro, mas com justiça. 1.450. Não é muito, mas foi o preço da liberdade, e paguei com prazer. 30 dias foi tudo o que levou para desmontar uma vida que levou 40 anos para ser construída. A casa vendeu em uma semana. Parece que boas fundações e pisos de carvalho ainda valem alguma coisa, mesmo que as memórias estejam manchadas. Ontem caminhei por ela uma última vez, vazia. O eco das minhas botas me soava mais triste. Soava limpo. Nem senti nenhum fantasma puxando meus tornozelos. Apenas vi paredes que precisavam de uma nova camada de tinta e um telhado que manteria o jovem casal que a comprou seguro. Deixei as chaves no balcão ao lado de uma garrafa de vinho. Espero que eles encham o lugar com memórias melhores. Espero que criem filhos que saibam o valor da verdade. Encontrei Laura na frente. Ela parecia diferente também, mais leve. A sombra de seu irmão se fora. Daniel ainda estava na cadeia do condado, com a fiança negada, considerado um risco de fuga por causa de suas contas no exterior. Sua esposa pediu o divórcio e levou os filhos para morar com a mãe na Flórida. Seu império de mentiras desmoronou exatamente como eu disse que aconteceria. Entreguei a Laura um envelope grosso. Dentro estavam os documentos de um fundo fiduciário.
Peguei metade do dinheiro recuperado e coloquei em nome dela e de seus filhos. A faculdade deles estava paga. Suas primeiras casas estavam pagas. Laura chorou quando viu os números. Tentou devolver, dizendo que não queria nada que estivesse manchado. Não está manchado, eu disse a ela. É o legado da sua mãe. É a única coisa boa que saiu de tudo isso. Use para dar a essas crianças a vida que ela sonhou. Ensine a eles que não é preciso mentir e roubar para ser feliz. Ela me abraçou forte. Perguntou onde eu ia dormir, se eu queria ficar na casa dela. Eu disse que não, que tinha outros planos, que tinha uma promessa a cumprir. Dirigi até o cemitério Parque das Flores. Era um dia lindo. O céu azul machucava os olhos. A lama do funeral se fora. A grama estava verde, salpicada de flores silvestres. O ar estava pacífico. Levei menos tempo do que esperava para caminhar até o túmulo de Marta. A lápide estava no lugar agora. Marta Pereira, amada esposa e mãe. Fiquei ali, ouvindo o vento nas árvores. Pensei na garota de olhos brilhantes que prometeu me amar na riqueza ou na pobreza. Ela cumpriu sua promessa. Ela me amou tanto que sacrificou sua própria paz. Ela me amou tanto que alimentou um parasita para que eu não perdesse minha empresa. Tirei o caderno azul do bolso. A lombada estava quebrada, as páginas dobradas. Parecia mais pesado do que deveria, como se eu estivesse segurando um bloco de chumbo. Ajoelhei-me na grama e peguei meu isqueiro Zippo. O metal estava frio na minha mão. Você foi imprudente, Marta, sussurrei para a pedra. Tão incrivelmente imprudente. Você pensou que estava me protegendo, mas estava apenas alimentando um monstro. Você deveria ter me contado. Teríamos enfrentado isso juntos. Eu teria derrubado o mundo por você. Girei a roda. A chama dançou ao vento. Mas eu te amo, disse eu com a voz embargada. Eu te amo mais do que posso dizer. E eu te perdoo. Perdoo pelos segredos. Perdoo pelas mentiras. Você fez o que achou que tinha que fazer. Você era uma mãe protegendo seu filhote, mesmo que o filhote fosse um lobo. Toquei a chama no canto do caderno. O papelão pegou fogo rapidamente. O azul ficou preto. As datas se enrolaram. Eu as vi desaparecer. 1984, 1990, 2010. Os números 1000 de cada vez. Os registros de 4 décadas de extorsão, virando cinzas cinzentas que o vento levou. Eu limpei a bagunça, Marta, disse eu enquanto o último canto se desintegrava. Eu joguei o lixo fora. Daniel não pode mais nos machucar. Ele não pode machucar ninguém. Você pode descansar. Não precisa mais se preocupar com a polícia ou com os vizinhos. Acabou. Limpei meus joelhos. Senti-me leve, como se a gravidade tivesse afrouxado seu aperto. Descanse em paz, meu amor, sussurrei. Eu te vejo na estrada. Virei-me e fui embora sem olhar para trás. Não havia nada ali agora, além de uma pedra e uma memória. O resto da minha vida me esperava no estacionamento. Ao lado da minha velha caminhonete, havia um monstro lindo, um motorhome a diesel de 12 metros, branco reluzente com detalhes cromados. Uma cama king size, uma cozinha completa, um para-brisa enorme que envolvia a frente como um par de óculos de sol. Falamos sobre comprar um trailer por 30 anos. Íamos ver os Lençóis Maranhenses, a Chapada Diamantina, mergulhar os pés nas praias do Nordeste. Algo sempre atrapalhava. Contas, empregos, os dramas de Daniel, não havia mais desculpas. Movi minha mochila da caminhonete para o motorhome. Guardei minha caixa de ferramentas em um compartimento lateral. Coloquei uma foto emoldurada de Marta no painel ao lado do GPS. Subi no banco do motorista. Era alto, acolchoado. Girei a chave. O motor rugiu para a vida com um ronco profundo que vibrou por todo o veículo. Soava como liberdade. Verifiquei os espelhos, os medidores, tanque de combustível cheio, tanque de água cheio, uma geladeira cheia de comida decente. Eu tinha 80 anos. Não tinha casa. Não tinha esposa. Tinha uma filha que estava deixando para trás e outro filho que nunca mais queria ver.
Tinha 5 milhões de reais no banco e um país inteiro na minha frente. Soltei o freio de estacionamento. O veículo se moveu, ansioso para partir. Saí do cemitério e entrei na rodovia. O asfalto se estendia como uma fita cinza até o horizonte. Olhei no retrovisor. Não conseguia mais ver a velha casa com seus cantos escuros, ou o banco com sua porta dos fundos, ou o filho que me traiu. Apenas a estrada se afastando atrás de mim. Pisei no acelerador. Pela primeira vez em 40 anos, eu não estava construindo para outra pessoa, ou consertando os erros de outra pessoa, ou me preocupando com folha de pagamento, seguro ou chantagem. Eu estava apenas dirigindo. Olhei para a foto no painel, para o rosto sorridente de Marta. Estamos indo para o mar, Marta, disse eu, como prometemos. Olhei para a estrada à frente e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me livre. A lição mais valiosa que aprendi aos 80 anos não é como ganhar dinheiro, mas o custo de encobrir as coisas. Minha esposa passou 4 décadas protegendo nosso filho das consequências, mas tudo o que ela fez foi alimentar um monstro dentro de nossa casa. O amor sem controle não salva ninguém, apenas prolonga a tragédia. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que uma mentira confortável. Ni deixe a palavra família forçá-lo a aceitar o abuso. Às vezes, o ato de amor mais corajoso é deixar as pessoas de quem você gosta enfrentarem a lei e sua própria consciência. Se a jornada deste velho por justiça ressoou com você, clique no botão de curtir para que eu saiba que não estou sozinho por aqui. Inscreva-se no canal para se juntar a mim na próxima etapa da minha jornada para a liberdade. Você já descobriu um segredo devastador sobre alguém que amava.